Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, um campeonato no qual o São Paulo está numa posição bastante delicada frente aos objetivos que tem na temporada. Foi com um time misto, com uma linha ali de 4 na defesa, o Gabriel já vai explicar, e o Flamengo também vinha com um time misto, mas a diferença é enorme dos dois times, mesmo os times mistos, e acabou, infelizmente, dando a lógica. Os últimos confrontos do São Paulo no Brasileiro, posso aqui estar enganado, mas acho que a última vitória do São Paulo ainda foi sob o comando do Diniz. Se eu não estou enganado, o Gabriel pode aí confirmar. O Flamengo acabou vencendo o primeiro gol logo no começo da partida, com o Lázaro de cabeça ali, tinha coisa de 10 minutos, e depois, nos acréscimos do segundo tempo, o Gabigol faz o gol que é para irritar. No momento que o São Paulo ensaiou ali fazer uma pressão, a torcida estava tentando empurrar o time ali na fase, bem mesmo nos acréscimos, e aí o São Paulo acaba levando um contra-ataque, tomando o gol, quer dizer, já era um resultado ruim, a questão da pontuação e tudo. O empate, obviamente, já era um resultado ruim, mas seria para esse São Paulo uma vitória, mas acabou não acontecendo, e aí, assim, todos os jogos agora dos mata-matas vão ficar bem comprometidos, porque o São Paulo, em algum momento, vai ter que olhar para o brasileiro e recuperar isso. Gabriel, o que você viu no jogo? O que você acha que funcionou? E o que não funcionou na escalação do Rogério? Quem que não foi bem? Quem que foi bem dentro desse contexto? Última derrota do Flamengo, última vitória contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro já era o Visoli. O Diniz tinha acabado de ser demitido. É verdade. Foi naquela temporada do Diniz, que foi a que quase faz o Rogério perder o título brasileiro pro Internacional, né? Aí o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians. Enfim, a escalação hoje ela é equivocada, tá? Antes de mais nada. O São Paulo entrar em campo com o seu lado esquerdo voltando de contusão, e são jogadores, um deles que já tem uma dificuldade de marcação, que é o Reinaldo, e aí ele entra como lateral, não entra como ala. Uhum. E à frente dele, numa outra linha de 4, você tem o Patrick, que também está voltando de contusão, é um jogador que depende muito de intensidade, de ritmo. Não me parece fazer sentido, não acho à toa que o gol do Flamengo que condiciona o jogo, né, que é o primeiro, tem a falha do Reinaldo. Ele não sobe, ele não vai no corpo do jogador, ele não atrapalha, não faz nada. Tem um cruzamento ali, ele olha, o jogador sobe, tem um desvio para dentro da área. E isso, não só a dificuldade, mas o tempo também, né? Que ele ficou sem atuar. Isso também conta muito para o jogador, né? Então, eu não entendi direito. Eu entendi, eu só não concordei com a ideia do Rogério por ali. Não sei se a ideia era tentar forçar o lado esquerdo, que é o lado que costuma ser mais forte do São Paulo, especialmente com essas duas peças, sem ritmo, mas nas costas do Mateuzinho. Não sei se era esse o objetivo, mas imagino que sim, só que era muito claro que a tendência era a falta de ritmo de ambos pesarem, e dois jogadores que você já sabe que sairiam no segundo tempo, né? Eram alterações óbvias. Que acontecer. No gol ainda tem o Léo também, que ele fica perdido no lance. O que acontece, Preciso que muita rever. gente... porque assim, no momento que vai o cruzamento, já vai vendo aí, no momento que acontece o cruzamento, o Reinaldo não sobe e vem ajeitada de cabeça, e o Léo tá ali no meio do caminho. Eu não sei se ele perde a marcação também, eu ia falar porque eu também vi no estádio, e é importante só pra gente já dar assim mais apurado. O autor do gol é o Miranda, acabei de ver aqui. Quem não acompanha é o Miranda. O Miranda não acompanha. Não foi o Léo, foi o Miranda. Tá. E que também, de novo, tá, gente, assim, isso acontece com um zagueiro muito bom. Se fosse o Léo, obviamente estaria todo mundo xingando o Léo. A gente percebe essas coisas acontecem no jogo, tem jogadores mais marcados. Por exemplo, eu vou emitir aqui uma opinião. Achei que o Igor Gomes hoje jogou bem, mas saiu vaiado mesmo assim. Jogou bem dentro desse contexto do São Paulo. Não achei que ele fez uma partida ruim que merecesse mais. Já o Galopo, muita gente estava elogiando, e eu não achei uma partida boa dele, porque ele ainda não entendeu, talvez, ou com essas mudanças que o Rogério fez, que não possibilitou muito que ele fosse o Galopo, pelo menos o Galopo que a gente espera. Ainda que ele tenha feito uma jogada de efeito ali no meio, o jogo estava 1-0 ainda, mas não foi uma jogada de muita progressão. Ele dá uma brecada, mas mostra ali, tem habilidade, mas ainda muito pouco. Teve algum destaque do jogo no seu complemento? Não, e aí, assim, complementando,
Esse, para mim, os principais pontos. Agora, o que aconteceu hoje, que aí é o principal de tudo, até além de escalação, além de peças escolhidas e qualquer coisa, a gente viu hoje um jogo de pré-temporada, a gente viu hoje um treino dos dois times. Era um nível de intensidade tão baixo, era tudo tão lento, tão devagar, que parecia que o jogo de hoje não valia absolutamente nada para ninguém, que era aquele jogo de rodada final de Campeonato Brasileiro, com os dois times já com os objetivos definidos, aquele negócio todo mundo ali cumprindo os seus objetivos ali, já, né, só batendo ponto, né, jogando pelo compromisso da tabela mesmo, e o São Paulo, o Flamengo ainda tudo bem, né, você pode falar que tem almejando o título, deveria imprimir um ritmo mais forte, mas assim, sofreu pouquíssimo com o São Paulo, então controlou o São Paulo, igualou o nível de jogo, o gol foi logo cedo, então quem estava na frente do placar era o Flamengo, São Paulo jogando em casa e precisando mais da vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro, não podia jogar com aquela lentidão, com aquela quase, não sei, não sei que palavra eu defino, mas era um marasmo muito grande. Tudo era feito de maneira muito lenta. E imagino eu que a ideia do Rogério de colocar o Marcos Guilherme num lugar mais avançado do campo, junto com o Nicão, que foi, entre aspas, uma dupla de ataque, que não, né, que tem dificuldade de ocupar espaço. Não tinha uma referência, né? Nenhum dos dois tinha referência e tinha dificuldade de ocupar a área, ocupavam muito quando havia jogada pelos lados, só que assim, você tem jogada pelos lados, você tem jogadores que não são grandes cabeceadores, porque são baixos, inclusive, mas que não são fortes no jogo aéreo, você tem que estar condicionado a construir pelo lado, já que é a ideia, e o cruzamento vir rasteiro, levantar a cabeça, o passe e vir para trás, jogar aquele cruzamento rasante entre zagueiro e goleiro para alguém chegar e empurrar para dentro. Agora, o São Paulo no primeiro tempo fazia jogadas eventualmente pelas linhas de lado e jogava a bola por cima. Assim, para Fabrício Bruno e Pablo contra Marcos Guilherme Nicão, isso não faz o menor sentido. Eventualmente tinha um meia chegando ali, tinha que ter um erro muito grave defensivo do Flamengo para o São Paulo ganhar uma bola aérea dessa. E não dá para você ficar apostando que o adversário vai ter um erro defensivo grave para você conseguir finalizar uma bola no gol. Não faz o menor sentido. Várias vezes foram jogadas de linha de fundo. E nem foram tantas jogadas assim, né? Porque se você faz, sei lá, umas 30 cruzamentos, aí pode até acontecer, né? Mas assim, infelizmente, São Paulo teve poucas oportunidades mesmo. O jogo ficou bem amarrado, né? Tinha uma dificuldade imensa São Paulo de chegar. Era tudo muito previsível, né? Você não tinha dinâmica, era tudo muito lento, muito lento. E quando chegava ainda próximo à área, as definições de jogada eram horrorosas. Que eu ia falar, pegava erros de tomada de decisão. Todo mundo, assim, é impressionante. O jogador passando sozinho no corredor, vinha um cruzamento aleatório, bola que era para finalizar, virando passe errado. Aí quando era a bola para você inverter o jogo, que coisa, finalizava a bola para lá do bico da grande área. Assim, e momentos que podia finalizar ruim. E não finalizou, né? O Pablo Maia teve uma bola que era para finalizar, que vira passe errado. E aí ele tem que voltar, faz uma falta, toma um cartão amarelo, né? Porque pela jogada mesmo que ele ali acabou errando na tomada de decisão. Até o Caleri, que eu acho que foi o que entrou melhor, tem uma bola que ele chuta no gol, mas ele tinha o Reinaldo passando. Era claramente o passe. O Galopo recebe uma bola pela ponta direita no segundo tempo, 2 contra 2 dentro da área, ele cruza a bola direto, ele tá sozinho, ele só ele conduzia a bola para dentro da área. E isso que eu ia comentar, e ele cruza quase que de primeira, não é de primeira, ele nem para, de primeira mesmo. De primeira, na verdade. E aí eu falei, cara, mas por que não tinha ninguém nele, né? Ninguém, era conduzir a bola e para dentro da área, esperar alguém vir na marcação, ia ter que desmarcar alguém, ia ter movimentação assim, um show de decisões erradas. O Pablo Maia foi o melhor de São Paulo hoje, isso para mim é muito claro. Foi o que melhor teve combate no meio de campo, foi o que melhor conseguiu ele distribuir um pouquinho do jogo, acho que defendeu bem a área, obviamente dentro do cenário, não quer dizer que ele tenha feito uma partida excepcional, mas tudo que a gente está falando aqui é isso. O Caleri não, porque o Caleri, eu tive a impressão também que entrou relativamente bem, mas teve esse erro aí, como o Pablo teve o erro dele na definição. O Léo teve um erro também menos, né? no meio. O Léo também teve um erro no meio, que ele vai tentar enfiar uma bola, né? Porque o São Paulo, a partir do momento que está ultra previsível,
vai conseguir criar com seus zagueiros. Hoje, Diego e Léo, né, falando especificamente do segundo tempo, tentaram sair um pouco mais do que costumavam sair, porque São Paulo era previsível, simplesmente. A jogada pelos lados era lenta, a jogada pelo meio estava travado e também era lenta. A movimentação era lenta, a saída de bola, a bola caía com o Léo, com o Diego, com o Léo, com o Felipe. Foi mal também na reposição hoje, foi o Felipe Alves muito mal. Aliás, foi mal, não teve uma reposição boa dele hoje, né? Foi Exato. um jogo horroroso. Então, assim, e tem uma defesa desastrada dele, que ele rebate mal pra caramba. E pelo menos Ele já tá duas rebatidas assim. ruins. A saída de bola era ruim e o São Paulo tinha a bola e não havia a menor movimentação, ou a movimentação era muito pouca, era esporádica de um jogador, ele tomava ali, vinha um buscar a bola e os outros ficavam parados. Então, assim, era tudo. Era inaceitável. Esse, para mim, foi o principal problema de São Paulo. Nicão e Marcos Guilherme, só para complementar, começaram jogando, imagino eu, que para incomodar um pouco mais a saída de bola do Flamengo. Tanto que, em alguns momentos, o Santos se viu obrigado a bater a bola para frente, o Flamengo não tinha nenhum grande jogador forte ali no jogo aéreo. O Lázaro faz o gol de cabeça porque entra sozinho, aí entrando sozinho fica um pouco mais fácil, né? Quando o Reinaldo não sobe, fica um pouco mais fácil também de você ganhar a primeira bola, mas nesse estourão aí que você precisa direcionar o cabeceio, dar casquinha para alguém, não existia essa força. Então, São Paulo, durante alguns minutos, até conseguiu recuperar a bola, com um pouco dessa pressão, forçava o zagueiro, o goleiro, a dar o chutão, só que a bola voltava para o São Paulo. A gente entra na questão que a gente falou. No segundo tempo, o Rogério desiste desiste não, né? Mas adapta um pouco a linha de 4, continua ainda um pouco com essa linha de 4, mas já com aqueles movimentos que a gente já está mais acostumado, quase sempre com uma saída de 3. O Wellington acabou sendo mais liberado ali quando ele entra no lugar do Reinaldo, que era esperado que sairia. O Wellington também não consegue ser tão efetivo, toma algumas decisões erradas. São Paulo pressionando, ele recupera uma bola no campo de ataque, ele tenta também chutar lá do bico da grande área de trás, pega de tornozelo na bola. Assim, hoje foi realmente um jogo que, assim, para mim mandou um recado muito claro. O recado é muito óbvio. Ou o São Paulo ganha uma Copa, ou ele vai ter sérios problemas no Campeonato Brasileiro. E aqui eu estou falando do objetivo primário do clube na temporada, que é ir para a Libertadores. Vai ficar bem difícil. E parece que o São Paulo hoje foi quase que escancarado o recado, porque você precisa se recuperar. Você está jogando em casa, o estádio está cheio. O adversário, para você igualar minimamente o jogo com o adversário, você precisa ter intensidade, porque tecnicamente não interessa o time A, B, C, D ou J do Flamengo. Vai ser melhor tecnicamente que o time de São Paulo, principalmente com o time de São Paulo poupando algumas peças ainda. Então, aí você joga nesse marasmo todo com novamente uma escalação, colocando jogadores que estão voltando agora, que não podiam, em teoria, começar jogando uma partida dessa. Então, eu não sei se o Wellington não aguentava dois de uma vez do mesmo lado ainda. Então, para mim é um erro grave. Eu não sei se o Wellington não aguentava jogar os 90 minutos hoje e depois os 90 minutos em Fortaleza, ou se o Rogério simplesmente olhou e falou, não, eu prefiro ter ele melhor preparado para o jogo do Castelão, porque agora a gente joga Copas. A gente vai jogar Copas, o que der para ir fazer no Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer no Campeonato Brasileiro. A gente já discutiu isso em live, a gente já discutiu isso em vídeo de jogo. Eu acho um erro. Até 4 rodadas atrás, alguma coisa assim, o São Paulo tinha jogado mais do que a pontuação. De 4 rodadas, 5, 3, mais ou menos, teria que buscar exatamente o jogo em que o time não foi tão bem e aí começou uma sequência negativa. O São Paulo já vem merecendo resultados piores, ainda que, por exemplo, o Goiás fez o suficiente para ganhar. Não ganhou, tudo bem, só que a escalação, que em teoria, quando você manda o recado, que em teoria, quando você mostra qual é a sua prioridade, o quanto que você está focando em um, o quanto que você está focando em outro, o Campeonato Brasileiro ele tem sido deixado de lado faz muito tempo. O Caleri, que é uma das principais figuras, ele só joga como titular, quase sempre, quando existe Copa. Ele jogou, acho que, não lembro um jogo que foi fim de semana, não vou lembrar, porque ele ficou suspenso na Sul-Americana. Aí, para não ficar 10 dias sem jogar, ele acabou jogando uma dessas Copas. Eu acho, a gente já falou isso aqui, eu acho uma temeridade, eu acho um grande problema para o São Paulo. E uma preocupação assim, né? O Thiago Couto ainda é o goleiro para qual das duas Copas? Que o Copa do Brasil, né? Brasil. Aí, se, por exemplo, no caso, se o Jandrei não se recupera, a gente vai colocar o menino
não seria jogo também, não seria bom dar um pouco de ritmo para ele? Ou É possível que ele jogue, contra o Red Bragantino. Eu apostaria que o São Paulo vai Felipe Alves contra o Ceará, foi contratado para isso. Não tem que fazer aquele escândalo todo, tem que ter goleiro, porque um moleque joga 2 jogos, não vai bem, não presta, então tem que trazer um goleiro, não dava mais, estava em cima da hora, não trouxeram antes, traz o que dá. E o que dá é o Felipe Alves. Sem ritmo, lembrando, muito tempo sem ritmo, porque jogou pouquíssimas partidas nessa temporada, e aí, depois do jogo contra o Ceará, seja qual for o resultado, eu acho que vai o Thiago Couto contra o Red Bragantino, já que o São Paulo tá nem aí pro Campeonato Brasileiro mesmo, então ele vai precisar jogar depois na quinta-feira, e joga contra o Red Bragantino, joga na quinta-feira, depois volta o Felipe Alves de novo, então, um pouco dessa. Na verdade, se classificar, é capaz que o Thiago Couto continue, porque se eu não estou enganado, se classificar, tem um jogo seguinte do Campeonato Brasileiro e já na outra semana eu acho que é a Copa do Brasil já. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é exatamente isso, que é dia 24. Então aí talvez o Thiago Couto tenha a sequência dele, mas imagina-se que o Jandrei talvez volte, aqui a gente está falando de coisa de 20 dias, mais ou menos, então talvez ele volte até lá. Mas então, é outro assim, que também vai estar sem ritmo. Então, assim. Então, ó, vamos então colocar assim as coisas em resumo. O São Paulo errou na escalação, colocou 2 jogadores que estavam ali com baixa intensidade na esquerda, porque estavam voltando de contusão, o Reinaldo muito tempo, o Patrick também. E mais do que colocar esses 2, colocou ambos numa linha de 4. Com muito mais obrigações defensivas do que se você fizesse com uma linha de 3, que aí vira linha de 5, se o Patrick fosse um segundo atacante, mas aí não ia conseguir pressionar o adversário para recuperar a bola rápido. Aí você faz escolhas. Aí você preferiu comprometer um pouco mais da parte defensiva, você deixou lá o Reinaldo tendo que ter muito mais duelos defensivos, e aí a gente viu o que aconteceu no lance do primeiro gol. E aí, só para deixar muito claro, aí sai um gol que acaba condicionando a partida, um gol cedo, condiciona a partida, condicionou em que sentido? O Flamengo tirou um pouco o pé ali na questão de controlar mais, de não precisar daquele ímpeto de ir para cima, e ainda assim trouxe alguns problemas para o São Paulo, que não tinha, como o Gabriel falou, não tinha muita criatividade para sair ali da marcação, né? Acabou ficando um time muito óbvio. Nem sei se chegou ao ponto da criatividade, porque era tudo tão lento que não sei se faltou criatividade, porque o Igor Gomes, eu lembro de uma vez, eu acho que foi o Nicão ou foi o Wellington. O Wellington foi a segunda vez. Eu acho que o Nicão teve uma vez também. Jogadores que dominavam a bola e estavam cercados por 3 jogadores e não tinha ninguém do São Paulo por perto. Ninguém. Aí todos eles que eu lembro, que eu acho que foi o Nicão a outra vez, todos eles perderam a bola. Porque, Rob, não tem ninguém no São Paulo, no espaço de 50 metros, é fechado por 3 flamenguistas, bola que não está dominada, longe do campo de ataque, você não pode fazer uma jogada ali muito, dar o tapa na frente, sair correndo, qualquer coisa, perde a bola mais na frente, o Wellington até fez um pouco isso, em toda a saída de um tapa na frente lá, a bola saiu para lateral, 3 caras do Flamengo fecharam ele, assim, cara, não existia. Não existia intensidade, não existia movimentação, não existia aproximação, era tudo muito esporádico. Aí chegava próximo à linha de fundo, aí queria cruzar, alta, jogadores baixos. Então, assim, cara, e aí, assim, antes de. Bom, complete seu resumo. E aí, assim, depois de tudo que você falou, a gente falou um monte de aí assim, o São Paulo foi colocar o Caleri para incomodar mais ali, também colocou o Rodriguinho, né? Você quer falar dessas correções, das trocas que o Rogério fez? Você tinha começado a falar da. Aí a gente vê uma estrutura um pouquinho mais parecida ali com uma linha de 3, ainda que não tenha sido de fato 3 zagueiros, de fato mesmo ali durante o jogo todo, mas o Wellington tinha muito mais liberdade, o Rafinha ficando muito mais, construindo muito mais de trás, coloca o Caleri para passar a ter essa referência, pelo menos, aí o jogo aéreo tem alguma efetividade, logo no começo o Caleri dá uma cabeçada, quase empata o jogo, sim. O Wellington para ter um pouco mais de vigor pela esquerda, o Reinaldo não aguentava, um pouquinho mais ali de intensidade, correria, de ultrapassagem no corredor, essas questões. O Rodriguinho para dar um pouco mais, não sei se é criatividade o nome, mas para dar um pouco mais de dinâmica no meio de campo, ter um jogador para encostar mais ali dentro da área, era a alteração que o Rogério podia fazer nesse momento. O Galopo não teve tão bem, e aí depois passou a jogar um pouquinho mais aberto, então
foram tentativas, só que quando o Flamengo começa a colocar os titulares, e o São Paulo continua a sua passividade defensiva, o São Paulo foi colocado na roda em vários momentos. E aí o Flamengo ainda mata a saída de bola do São Paulo, deixando 3 jogadores na frente, o São Paulo fica longos minutos sem passar para o campo de ataque, perdendo bola, e o Flamengo pega, toca, gira o jogo, aí teria uma chance do São Paulo. Do gol, o Flamengo ficou perderam bem barato. Saiu na cara do gol. Para mim estava impedido aquele lance, mas não sei, de repente, por expressão minha do estádio, a defesa que o Felipe Alves sai ali, pega meio com o joelho ali. Boa saída do Felipe Alves nesse lance. Quando mata a saída de bola, o São Paulo tinha 2 possibilidades de fazer o gol. Ou é num jogo aéreo, num cruzamento desse, numa falha defensiva, numa cobrança muito boa, né? Que depois entra o Igor Vinícius também para aumentar a velocidade ali no corredor, e aí empurra o Marcos Guilherme de novo como segundo atacante, que ele tinha ficado um pouquinho mais atrás ali do Caleri, um pouquinho mais aberto ali pela esquerda, Nicão pela direita. Ou era um erro defensivo grave do Flamengo. Esse erro defensivo grave, aí é impressionante também a sorte que o São Paulo ainda tendo, né? O erro defensivo grave cai no pé do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme vai sair na cara do gol. Nossa. 3 passos antes de sair na cara do gol, estoura a coxa dele, que parecia, quando ele estava correndo, na hora que ele chegou na bola, do lado ali do Gabriel Baruel, o Christian, o pessoal, na hora eu falei, arrebentou, sentiu. E mesmo assim, ele ainda consegue finalizar a jogada. Eu achava que ele não ia nem chutar a bola. Teve um lance parecido. O Kelvin, quando se machuca na Libertadores, para a Libertadores, ele se machuca no jogo contra o Sport, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro. Ele pega a bola, ele costura. Quando ele arma o chute, ele cai e sente a coxa e vira desfalque do São Paulo. Eu achei que aconteceu isso com o Marcos Guilherme. Ele dá 3 passadas ali, sem a menor condição de andar, e aí o chute sai do jeito que saiu. Eu achei que ele não chutaria a bola. Por exemplo, aí ele vai lá, sai de campo, volta, dá um pique ali, ainda sai correndo, tinha menor condição de estar em campo, menor. Ele só estava em campo porque já tinham feito as 5 alterações, só precisava empatar o jogo. Mas tinha lance que ele dava ali uma pressãozinha pelo lado esquerdo, e aí o Flamengo virava o jogo, voltava a colocar na roda, que ele pegava a camisa e colocava na cara, assim, dá para ver no estádio, o cara estava extasiado, assim, eu não sei como é que ele terminava o jogo, ele conseguiu correr ainda algumas vezes, não de andar, mas de correr, da pique, não tinha menor condição. Então, assim, a gente ainda tem essa, né? O cara não pode ter tido, no final das contas foi cãibra, né? Ele não pode ter tido na hora que ele cai, ele chama alguém para mas parece que foi pesado. Ele não podia ter tido a cãibra 5 segundos depois, porque era o suficiente para ele pelo menos finalizar inteiro na jogada, não, um pouco mais inteiro, enfim. Eram as únicas chances, o São Paulo não conseguiu aproveitar a bola parada, o São Paulo não conseguiu fazer esse gol com o Marcos Guilherme, depois teve até um outro cruzamento que ele chega ali de qualquer jeito na bola, na pequena área ali, não consegue empurrar para dentro, assim, enfim, o São Paulo foi Teve colocado... uma falta também que o Galopo bateu, mas bateu muito por cima. Ele não tem jeito. Mas assim, eu estou tentando rememorar, só para que ficar muito claro para quem está assistindo aqui o vídeo e acabou não vendo o jogo, o São Paulo teve algumas oportunidades, mas nenhuma que exigiu do Santos uma defesa mais plástica. Todas as bolas ele encaixou, inclusive esse cabeceio do Caleri, que foi um pouco mais de perto, mas foi em cima dele. O Caleri não teve São Paulo espaço. Que foram no gol, foram em cima do goleiro. Encaixe do Santos, aquele movimento mais simples. Sim, parecia coisa de treino. Simples. Exato. E já o Flamengo chegou algumas vezes, um chute para Sorrente, travessão, uma defesa meio desastrada do Felipe Alves, que não foi bem hoje, mas que nem se falou. Uma bola cara a cara e um gol perdido quase sem goleiro pelo João Gomes. E aí o segundo gol que a gente toma no final é isso. São Paulo vai fazer uma pressão ali. O jogo. O Barão até falou, tomara que o árbitro deixe bater o escanteio, foi o segundo escanteio, né? Porque já tinha estourado o cronômetro. Só que aí, quando o árbitro viu 4-1, ele teve, sei lá, não sei se é bom senso, mas enfim, ele deixou o jogo seguir, porque, claro, um lance claro de gol, deixa o lance claro de gol acontecer. Só sobre, depois do segundo gol, fica bem claro ali no estádio, depois, eu acho que já saíram matéria sobre isso também, tem uma discussão bem séria ali do Galopo com o Pablo Maia.
não sei exatamente. Alguns dizem que era o Pablo Maia tinha se irritado com o Galopo, que o Galopo foi cobrar o Pablo Maia, não sei, não vi a origem, vi que eles estavam discutindo muito, mas antes que gere qualquer tipo de discussão, e menos mal que são jogadores que me parecem ter ainda boa vontade da torcida, porque se fosse, sei lá, o Léo discutindo com alguém, ou o Igor Gomes discutindo com alguém, os jogadores estariam errados já, mas como são dois jogadores que ainda contam com alguma aceitação geral, que bom, inclusive aí dá para falar isso com mais calma, que bom, que deixa discutir, tanto faz, você perdendo o jogo foi uma porcaria, se os caras não puderem discutir lá um pouquinho, parou também, né, é normal, antes que alguém crie crise, e porque, os caras, porque tá rachado, é porque é estrangeiro, nossa, cara, aí começa aqueles papos, isso não existe, deixa os caras discutirem um pouco, que bom que eles estão incomodados que eles perderam o jogo, que bom, deixa discutir, deixa ir lá no vestiário quebrar o pau, tá tudo bem, entendeu? Deixa eles lá terem um pouco dessa discussão, não faz mal para ninguém, vai chegar amanhã no treino, tá tudo bem, mas ali eles realmente precisam querer ganhar o jogo, corrigir algumas coisas. O Pablo fez uma partida razoável, o Galopo nem tanto, mas tem uma questão toda de entrosamento, a gente já falou isso aqui várias vezes. Então... porque assim, como o jogo foi horroroso, né? Até os nomes que a gente fala, eu também achei que o jogo do Igor Gomes hoje não foi bom, mas eu falei no começo do vídeo. Não achei que foi para ser vaiado. Achei até que ele foi o segundo melhor jogador do meio de campo. O Galopo foi pior que ele hoje. O Nicão foi pior que ele hoje. Quem mais teve ali no meio? O Patrick foi catástrofe hoje. Catástrofe. Jogo daquele de pré-temporada, assim, né? Aquele Patrick, pessoal tirar sarro, não sei o quê, porque tava gordo, não sei o quê. Hoje ele não tá gordo, mas ele tava sem ritmo completo. Reinaldo falhou no gol e vai muito mal no apoio. Então, assim, só pegar jogadores ali, ou do meio de campo, ou que tiveram participação muito mais negativa, mas é aquilo, o jogador tá marcado. Então, tá marcado. Cara, o Igor Gomes tá ficando marcado, tanto é que ele aparece muito. É muito chato, cara. É chato assim, porque é ruim, ele é necessário pro clube e ficou, e ainda aquelas notícias que a gente comentou aqui, né, que ele queria, não sei o quê, coloca uma pressão ainda maior não faz o menor sentido, como se o São Paulo precisasse de mais problemas vindo de dentro do São Paulo, tá? Porque o jornalista que deu com o Jorge Nicola, falando que ele tinha pedido aumento, a informação veio de dentro do São Paulo, isso ele deixou muito claro. Como alguns publicam então qualquer coisa, então tá tudo bem. Então, assim, é preocupante a situação no brasileiro. O São Paulo pode tentar um all-in, e já teve até um aceno de jogador, né? Quem que foi que falou na saída ali? O São Paulo tem e com muita atenção, com muita concentração na Sul-Americana, porque sabe que é o que tem mais possibilidade de título, né? Em teoria, porque é o próximo, não tem o que fazer. Agora, quarta-feira que vem decisão da decisão, vai ter o jogo do Red Bragantino que precisa se recuperar, e na outra quinta-feira é decisão da decisão, porque agora esse é o time das Copas, entendeu? E você pega o jogo contra o Ceará, que o São Paulo não faz uma grande partida, mas o jogo no Morumbi, ali era outra intensidade, era outra pegada, o time não estava fazendo um jogo ruim porque, porque o Ceará realmente tem a sua organização, é difícil de bater, na Sul-Americana estava com a confiança lá em cima, 100% de aproveitamento, aquela história toda, mas você pega o jogo, troca de passe, disputa pela bola, velocidade, movimentação, pelo amor de Deus, não tem a menor comparação. Compara o jogo de hoje foi quase jogo de, sei lá, da década para trás, muito lento, e não era aceitável o nível da lentidão, da falta de movimentação, da falta de intensidade que o São Paulo teve no jogo de hoje. Então, assim, a gente teve muitas ideias erradas, isso acaba comprometendo todo. A hora que foi para correr, ainda tem um gol que condiciona a partida, e aí o último gol foi mais ali o prego no caixão, né? O São Paulo acaba derrotado, está agora na 11ª colocação, mas ainda tem rodada a acontecer amanhã, pode cair mais, né? E o Flamengo está lá no G4, como era esperado, e já tinha sido anunciado pelo Gabriel. O campeonato que o Flamengo faz é outro, só que o São Paulo, pela situação, pelos jogos em que teve intensidade, não conseguiu os pontos, né? Jogou mais, não conseguiu os pontos. Agora está numa situação muito delicada. São Paulo, vale lembrar aqui, não pode se dar ao luxo de não ir para a Libertadores o ano que vem. Isso é uma questão assim, né, de necessidade financeira. A conta já não fecha com Libertadores. Sem Libertadores é catastrófica. E vamos lembrar que foram 11 reforços. Se não me engano, o Eduardo Rodrigues falou isso do GE.
São 11, é terrível você fazer 11 contratações, 20, né, das 2 temporadas e não classificar de novo para a Libertadores. Seria terrível, né? Mais um vexame para a lista interminável de vexames do São Paulo na década, né? E trocando elenco, trocando técnico, trocando goleiro, trocamos tudo. A única coisa que a gente não trocou está acima, infelizmente, e que atrapalha bastante. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos